Olá pessoal, voltando com mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre ETFs de REITs, os fundos imobiliários americanos. Todos nós sabemos, né, que aqui no Japão não há uma lista extensa, tão vasta para que a gente possa estar investindo. São poucas opções, eu quero trazer essas opções para vocês, tá? São 8 ETFs que estão disponíveis para que você possa comprar em dólar. Tá? Levando em consideração todo o cenário macroeconômico, né, o shutdown americano, né, a falta de acordo entre o Congresso americano, né, para aprovação do orçamento. Então eu venho trazer essa análise que provém de uma casa de análise americana, então que eles ponderam, né, a entrada no cenário, no setor, no caso, né, perdão, setor imobiliário americano, tá? Como uma forma de proteção dado ao cenário econômico com dólar fraco, então focando, né, nos ativos da economia real, no caso os imóveis. Então bora pro vídeo de hoje? Então, primeiramente, né, o contexto macroeconômico, tá? Então, nós tivemos, né, recentemente a confirmação do shutdown, né, que o governo, né, sem o orçamento aprovado, né, gera incerteza fiscal significativa. Então, houve de fato uma parada, né? Então, quando não há esse acordo, então se para tudo que é setor público, né? Então, por exemplo, né, emissão de passaporte, emissões de visto. No caso, né, para nós que estamos focados em investimento, em economia, então não será divulgado, né, os dados de desemprego, os dados de emprego, como o payroll, né, também não terá, né, não será divulgado, né, os dados de inflação. Então, né, já que são de órgãos públicos, então a paralisação dos órgãos públicos, então não vai ter a divulgação desses dados. Então isso prejudica, né, para os investidores, né, acompanhar esses dados, prejudica, né, o Banco Central Americano, o Fed, na decisão de política monetária, pois eles não terão mais esses dados atualizados na mesa, né? Então nós estávamos, né, para receber esses dados agora dentro de poucos dias, e agora ele não será divulgado até que se chegue ao acordo, né, do orçamento americano. Então, por que os ativos reais em momentos de incerteza, tá? Então, o que essa casa de análise ela defende, né, é que os imóveis eles tendem a valorizar em cenários de inflação, oferecendo proteção natural contra a desvalorização monetária. Então, a moeda perde valor, então aquilo que é tangível, então, como nós já defendemos em alguns vídeos passados, né, usando o ouro, né, como uma reserva de valor, então como uma forma de diversificar além do ouro, né, no caso essa casa de análise está apostando no setor imobiliário, tá? O reajuste dos aluguéis, né, os contratos de locação permite, né, reajustes periódicos, permitindo que a renda acompanhe as variações econômicas e mantenha a rentabilidade real. No caso, né, usando os dividendos, né? No caso, os dividendos do REITs oferecem, né, o fluxo de caixa, né? Então, com esse fluxo de caixa pode ser realocado em outros setores da economia, tá? Então, as vantagens estratégicas para nós, né, que estamos aqui no Japão e que acessamos, né, a bolsa americana através da corretora japonesa, tá? Então, a gente pode usar isso como uma diversificação cambial, tá? Então, a exposição em dólar, né, dado o cenário de enfraquecimento do dólar, mesmo que ainda não tenha se refletido no iene por causa dos nossos problemas locais também, né? Mas é uma forma de você ter se você tiver de fato, né, uma concentração em ativos em ienes, você pode dolarizar através dos ETFs de fundos imobiliários. A liquidez, né, já que é negociado diariamente, né, em pregão, e como uma reserva de valor, tá? Por ser ativos tangíveis, tá? Atenção, nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, nós não damos nenhum tipo de recomendação, é apenas informação e divulgação de conteúdo para ajudar os investidores aqui no Japão, tá? Convido a todos a participar do nosso grupo de Telegram com conteúdos diários, né? Inclusive com o nosso aplicativo lá gratuitamente para que você possa vir a organizar, né, o seu orçamento doméstico. E para aqueles que já são investidores e estão tendo dificuldade, né, na montagem de portfólio, eu tenho uma aula exclusiva chamada Portfólio Permanente. Mais informações no nosso grupo de Telegram. E se no caso você não começou a investir ainda e você está perdido, não sabe por onde começar, eu tenho uma aula que eu divulguei recentemente, né, da qual você vai pegar todos os conteúdos que é necessário para você iniciar, né, desde a abertura de conta, tipos de conta, tipos de ativos a se investir. Então eu convido a todos a assistirem, né, essa aula completamente gratuita, tá? Se você quer começar a investir aqui no Japão, você pode começar por esse vídeo aqui disponível no nosso canal do YouTube. Tá? Então aqui nós temos um gráfico do cenário, né, do mercado imobiliário americano, tá? As classes de ativos, né, do real estate, né? Então seria o setor imobiliário. Então de janeiro até agora
uma valorização acima de 5% no ano, tá? Então, quais são os ETFs da qual nós temos acessibilidade através da corretora japonesa? O XLRE, né, com foco setor amplo dos Estados Unidos com baixo custo e alta liquidez, né? Nós temos o IYR, né, ampla carteira de REITs americano oferecendo excelente hedge, né, proteção contra a inflação. Nós temos o RWR, representa o mercado imobiliário americano de forma diversificada com ampla cobertura setorial. Continuando a nossa lista, né, nós temos o BBRE, com estratégia de baixo custo focado no longo prazo, ideal para investidores internacionais que buscam eficiência em custo e ampla exposição. Nós temos o FRI, exposição em REITs com um potencial elevado de dividendo, oferecendo renda atrativa em dólares para completar a estratégia principal. E nós temos também o SRET, com foco em altos dividendos com maior volatilidade, mas atrativos para investidores que priorizam renda corrente em dólar americano. Tá? E para finalizar, né, nós temos dois ETFs que já não é no setor americano, tá? Ele investe já excluindo os Estados Unidos, de forma global. Então nós temos o IFQL, exposição a mercados desenvolvidos fora dos Estados Unidos, incluindo Europa, Ásia e Austrália. Então oferecendo menor correlação a risco político americano, tá? Se você é temente, né, a esse cenário de shutdown e o cenário americano, né, macroeconômico americano, então uma forma de você se expor é buscar, né, esse ETF que ele está exposto em imóveis na Ásia, na Europa, na Austrália, tá? E tem também o RWX, o REIT Global, excluindo Estados Unidos, então não tem nada de Estados Unidos dentro desse REIT também, proporcionando diversificação geográfica ampla e exposição a diferentes moedas fortes também, tá? Então, uma forma de alocação que a casa ela apresentou, né, no relatório seria, né, 60% numa base ampla com IYR, XLRE, 20% focado mais em renda, né, em dividendo com FRI, SRET e uma diversificação. Tem uma parcela, né, fora dos Estados Unidos, né, buscando uma proteção cambial com RWR e BBRE. Tá certo? E ela também deixou, né, uma outra opção, né, um portfólio B, uma forma mais defensiva, com 40% exposição em Estados Unidos, 20% em dividendo, 20% em mercados desenvolvidos e 20% em REITs globais. Tá? Então, qual que é as vantagens de você optar em focar a sua carteira nos REITs globais, excluindo os Estados Unidos? Então, seria uma proteção contra o risco político, dado o cenário, tá? A diversificação geográfica também, né? Proporciona exposição a diferentes moedas, né? Tem também, né, o fato do hedge cambial, então num cenário de enfraquecimento do dólar, então nesse cenário, né, moedas externas como o euro, o próprio iene e etc., né, o dólar australiano pode estar tendo uma valorização frente ao dólar, né, visto, né, que o DXY ele vem se desvalorizando. A resiliência a crises, né? Crises no cenário americano impacta menos, né, propriedades em Europa e Ásia, tá? Então, principais riscos a se considerar, tá? O impacto do shutdown, né? O shutdown pode afetar, né, o sentimento do mercado e reduzir temporariamente a demanda por imóveis comerciais, então isso impactando a classe de ativos. A pressão dos juros, tá? Embora não seja o caso atual, eventuais altas nas taxas de juros, né? Se caso, né, a inflação voltar americana, né, ela pode sim forçar o Fed a aumentar as taxas de juros e a volatilidade cambial, né? Lembrando que nós somos residentes aqui no Japão e as nossas contas são pagas em iene, tá? Então ficar atento, né? Se caso o iene também ele não se beneficiar do enfraquecimento do dólar, então muitas vezes o fator cambial pode impactar a sua rentabilidade. Então, os benefícios, né, únicos em cenários de dólar fraco e shutdown, então os ativos imobiliários, né, no caso os imóveis, eles funcionam como uma proteção inflacionária, tá? Por fato de ser tangível, tá? A proteção de valorização, né, a valorização do dólar combinada com geração de renda consistente. Se caso esses imóveis, né, chegarem a se valorizar, você pode ganhar nas duas pontas, tá? Então, lembrando, né, os ativos tangíveis, né, não só, né, os imóveis, mas o ouro, né, no
caso, os ativos imobiliários seriam uma forma de diversificação, tá? Em um cenário da qual a gente vê o enfraquecimento do dólar. Então, e também a diversificação geográfica, a exposição internacional ampla, amplia, né, oportunidades para a carteira japonesa, se você estiver concentrado em ativos aqui do Japão, tá? Então, oportunidade de entrada. Então, o dólar fraco pode representar pontos de entrada atrativos. A recomendação final, né, se você está focando no curto prazo, né, a casa ela fala, né, sobre o IYR e o XLRE, no médio prazo, né, então o FRISRET, e no longo prazo, né, IF, GL e RWX como uma proteção adicional, tá? Então, lembrando, né, essa aqui é o que essa análise ela traz, né, para os clientes dessa casa, né? Então, o que eu recomendo a todos, né, façam as suas análises, né, estudem a cada ativo, né, para que você venha tomar uma decisão na sua carteira de investimento com mais propriedade, né, com mais confiança, tá? Então, os REITs americanos, eles representam uma oportunidade de estratégia única para investidores japoneses. Tá? Se você vê, né, os últimos anos, né, os REITs americanos, eles tiveram uma performance um pouco abaixo por causa, né, dos juros que estavam muito elevado. Agora, né, com o enfraquecimento dos juros, né, isso pode beneficiar a classe de ativo e você se beneficiar como uma alternativa para diversificação de carteira, não ficar somente concentrado no ouro. Tá certo, pessoal? O vídeo fica por aqui, nos vemos no próximo vídeo.